Agora que nós percebemos e enxergamos aonde que está fundamentada os primeiros bispos e, por consequência, esse ministério ordenado, eu te convido a procurar aí Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Logo no início, a gente pode já ler ali e enxergar a eleição dos primeiros diáconos. Neste texto diz o seguinte: Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixa dos gregos contra os hebreus porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Aí traz o nome dos 7 primeiros eleitos, os 7 primeiros diáconos, e depois no versículo 6 diz: Apresentaram-nos aos apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. E assim divulgavam sempre mais a palavra de Deus, e multiplicava-se consideravelmente o número dos discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderiam à fé. Como a gente vê aqui nos Atos dos Apóstolos, por uma necessidade de atender ainda mais aquele povo que estava assumindo a fé. Imagina que nós não estamos vivendo num contexto em que o mundo é cristão. Estamos vivendo num contexto em que o judaísmo é a religião que prevalece e pouco a pouco o cristianismo está começando a se espalhar. Então, começam algumas necessidades, e uma delas é a necessidade de servir as pessoas que têm mais necessidade. E aí que surgem então os primeiros diáconos, para que os apóstolos pudessem se manter na origem, naquilo que Deus pediu a eles, eles então se servem de outros, como diz o texto, cheios do Espírito Santo, homens de boa vontade, cheios do Espírito Santo, para que então sirvam as pessoas que mais estão precisando. E de maneira muito prática era o servir à mesa, era ajudar especialmente na distribuição e na fração do pão. Por isso, o diaconato, a gente encontra o seu fundamento bíblico, especialmente nesse texto aqui de Atos dos Apóstolos. Espero que tenha sido interessante para que tu percebas onde está o fundamento bíblico do diaconato. E no próximo vídeo tem alguns pontos interessantes que eu quero te contar sobre o que mais também faz um diácono. Te espero lá.